Oi! Vamos falar de dicas para emagrecer comigo? Hoje é muita falação sobre dietas, sobre seguir dieta de mil e não sei quantas calorias e não sei o que, mas a gente sabe que a nossa vida ela é corrida, então as coisas estão fugindo da realidade ou dificultando pra gente chegar no nosso objetivo, né, atualmente. E o que acontece? Eu, particularmente, não segui e não estou seguindo, né, porque eu ainda estou no meu processo de emagrecimento, não segui à risca o que era dito, o que é passado pelas blogueiras, pelos nutricionistas de Instagram hoje em dia, né? O que acontece? A gente emagrece quando a gente faz um déficit calórico, é isso que emagrece. Tem pessoas que fazem as dietinhas regradas, né? Todo dia come 1.500 calorias, 1.200 que já é pouco, né? Que eu usei um pouco, às vezes eu fiz só 1.200 calorias, né? Jejum, jejum é o que eu estou usando e é o que funcionou pra mim, porque e também pela questão de saúde, né? Todo mundo sabe que jejum ele traz muitos benefícios para a saúde, né? A questão de regular a glicemia mesmo. Eu tenho resistência, né, à insulina, sofri com isso, né? Porque quando eu estava grávida, né, eu tive diabetes gestacional, né? Então, assim, minha mãe tem diabetes, né? É da família, né? Todo mundo tem diabetes, né? Colesterol, diabetes. Então, é um problema. Não sei se diabetes chega a ser hereditário, mas eu tenho essa tendência a ter diabetes, né? Então, eu comecei a trabalhar muito isso. Comecei o jejum pelo seguinte: comecei fazendo 12 horas por dia, né? De jejum, que é uma coisa que pra mim foi muito difícil porque eu tenho muita compulsão por doces. Eu acordava e já queria comer um doce, né? Meu Deus, para tirar a notificação. Então eu comecei pelo jejum, comecei a tomar um negócio chamado Monjaro Natural. Só que assim, é natural. Não tem nada de Monjaro, tá? Não tira a fome nem nada. Era apenas um composto que tinha psyllium, né? Que todo mundo sabe que psyllium é uma fibra que expande, né, no nosso estômago, então a gente fica mais saciado. Só que como era uma cápsulazinha, não fazia tanta diferença. Mas desse composto, o que me ajudou muito, que eu digo pra vocês, se vocês puderem, vocês tomarem, é o picolinato de cromo. Cromo, ele diminuiu muito a minha vontade de comer doce. Eu tinha muita vontade de comer doce, sério. Eu acordava, eu queria comer doce. Às vezes na gravidez mesmo eu acordava à noite, eu sonhava com doce, de tanta vontade de comer doce que eu tinha, né? Então o cromo, o picolinato de cromo, ele me ajudou nisso. E assim, se você for comprar ele apenas, ele não é caro, né? Tá dentro do emagrecimento baixa renda ali, que é o que eu tô fazendo parte no momento, né? Então, assim, ele me ajudou muito nessa questão do jejum, né? Eu comecei com 12 horas, tinha dias que eu passava apertada, eu queria muito comer, muito comer. Via, às vezes, meu marido pedindo um lanche e eu queria e eu não podia, né? Mas, assim, foi questão de 2 semanas pra isso acontecer, tá? 2 semanas eu comecei a me adaptar. Ontem, antes de ontem, eu comi um lanche à noite que eu tava com vontade. O meu jejum eu faço na parte da noite, né? Até certa hora da manhã. Eu comi um lanche à noite e meu corpo já não tava, meu organismo já não tava mais acostumado a comer à noite. Eu comi e fiquei meio passando mal. É como se eu tivesse com o meu estômago espocando de cheio e não caiu bem no meu estômago. Então, prefiro evitar, né? Já que meu corpo já acostumou com isso. Às vezes a gente sente aquela vontadezinha desesperada de comer um doce, de comer uma pizza. Mas se você já aprendeu a se controlar dentro do jejum, se permita, né, comer de vez em quando, porque aquela coisa de você come o que quer, você vai vestir o que cabe. Não é bem assim, você não precisa ser uma pessoa desesperada e tá dentro de uma realidade assim, sabe, que você tem que se privar de tudo pra você ter o corpo perfeito. Não, a gente tem que ser feliz também, não é mesmo? Claro que tem pessoas que a felicidade delas mora nesse controle, mora nessa alimentação extremamente regrada, né? Então, assim,
faça o que cabe pra você. Não tente seguir a manada e fazer uma dieta maluca e que não vai dar em nada, você não vai conseguir manter. A dieta é uma coisa pra vida inteira, você tem que comer bem a vida inteira pra você ter o corpo e a saúde que você pretende ter, né? Que às vezes não adianta nada a gente ter o corpo perfeito e tá lá com a glicemia lá em cima, né? E no fim virar uma diabetes, né? É uma coisa bem complicada. Então, a gente tem que prezar pela nossa saúde em primeiro lugar, né? Eu, através disso, eu fiz o jejum. Ainda estou fazendo, né? O que me ajuda muito no jejum, no começo era muito difícil, era horrível tomar água em jejum. Parece que o estômago não aceita direito acordar pela manhã e já tomar água. Ele queria mesmo, era um copão de café com leite, né? Mas tudo bem. Agora eu já tô mais acostumada, eu acordo, eu já vou reto tomar água. E tome 500 ml de água em jejum. Se você consegue tomar 500 ml de água em jejum, toma. Às vezes eu tô com mais sede, eu tomo, acho que, sei lá, não chega a ser 500, mas uns 300 ml de água. Às vezes não, às vezes eu tomo um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou lá e tomo mais um pouquinho. Porque de manhã, até você se acostumar com a fome, tipo, o sentimento de fome, porque se a gente come à noite, o dia mesmo que eu comi um lanche à noite, eu passei mal de noite. Mas de manhã eu acordei sentindo muita fome, coisa que eu não tava sentindo nos últimos dias, porque eu já tinha acostumado, né? Então, a gente fica alimentando o nosso corpo sem parar e ele acostuma com isso. Então, no outro dia, ele vai ficar lá avisando, ó, eu tô com fome, me alimenta, senão eu vou morrer. E a gente não vai morrer porque a gente tem uma reserva grande de banha na barriga. No caso, meus braços ainda estão bem gordinhos, né? Outra coisa também, que foi meu aliado no emagrecimento, né? Pra emagrecer rápido. Café. À tarde, café. Se você não gosta de café, aprenda a gostar de chá. Ou uma Coca Zero, que seja. Toma uma Coca Zero. Chiclete também. Chiclete sem açúcar. Aqueles Trident mesmo, que é sem açúcar. Ajuda muito. Mas no meu caso foi o café. Como eu trabalho em escritório, eu tomava bastante café à tarde, né? Eu tomava, tipo, 2, 3 xícaras. Só que daí à noite é trabalhoso pra gente conseguir dormir. Eu entendo. Tanto que eu tive que tomar melatonina, né, pra me ajudar a dormir. Tanto que pelo seu corpo não tá acostumado a sentir fome, ele fica em estado de alerta e dificulta você dormir, né? Então, eu comecei a tomar a melatonina à noite também. Baixa renda. O mais barato que tiver na farmácia vai te ajudar, tá bom? Não precisa ser uma coisa cara, porque melatonina e o cromo também, que eu falei no início, eles ajudam muito, tá? E não precisa ser o mais caro, não precisa ser a gominha, não precisa ser, da marca tal, que a blogueira tal tá falando. Não, os baratinhos funcionam também, tá? Claro que às vezes, né, nem sempre, mas a maioria deles, eles funcionam sim, tá? Outra coisa também, que ajuda muito no emagrecimento, só que eu particularmente não estou fazendo, faço raramente, uma vez na semana, 2 vezes, às vezes eu tô muito empolgada, faço 3 vezes na semana, mas assim, uma vez na semana eu faço, que é o cardio, né? Fazer uma caminhada rápida na rua já ajuda, fazer uma corridinha, eu tento correr, né? Só que por conta da gravidez, a minha bexiga ficou um pouco baixa, então se eu for fazer uma corrida prolongada na rua, eu vou fazer xixi, né, nas calças. E a gente não quer passar vergonha em público, né, obviamente. Então, assim, se você tiver uma bicicleta em casa, faça uma bicicleta. Se você tem uma esteira, faça uma esteira. Se não, vai andar na rua, que é o que eu faço, né. Isso ajuda muito, acelera muito o processo de emagrecimento, tá? Eu percebi que eu perdi bastante mais rápido peso quando eu comecei a fazer cardio, né? Mas aí eu já desanimei. Então, assim, se você regrar bem certinho a sua dieta que você vai fazer, não sei se você vai querer contar as calorias. Eu ainda conto calorias, porque às vezes eu quero comer um docinho ou alguma coisa assim, né? Ou uma fruta que é mais calórica. Então, eu ainda tô meio presa nessa questão de contar calorias, né? Mas o jejum, ele nos permite não contar calorias, porque a gente vai ficar uma janela grande, que nem agora eu estou tentando fazer 16 horas de jejum. 16 horas de jejum não tem como eu comer tanta coisa, porque eu vou ter uma janela de 8 horas apenas para mim comer. Em 8 horas, se eu comer muita coisa, não tem como, meu estômago não vai permitir que eu coma muito, né? Eu vou ficar cheia muito fácil, né?
Outra coisa que, assim, eu tentei no começo, só que não estava funcionando, porque chegava o final da semana, eu metia o pé na jaca com força, né? Fora do jejum. Eu tava tentando fazer aquela dieta. Ai, dieta de 1.500 calorias, dieta de 1.200 calorias. Aí chegava no outro dia, eu tava morrendo de fome. Eu não consegui fazer essa queda drástica de 1.500 calorias, sabe? De uma vez. Porque eu sentia muita fome. Então, assim, até o terceiro dia eu conseguia levar, mas depois já não me ia mais pra frente, né? Ficou bem inconsistente pra mim e talvez seja o seu caso também. Fique inconsistente pra você também. Então, pra mim, o jejum foi a melhor alternativa, que me ajudou muito na minha compulsão também, né? Outra coisa que ajuda muito a gente a emagrecer rápido é não beber calorias. Evite suco, evite café. Se você beber café é muito doce, mas se não, você pode sim tomar café, tanto que ele é um aliado meu até hoje, né? Tô aqui com o meu cafezinho, tá? A xícara tá cheia, inclusive, que eu gosto muito. Mas assim, eu amo aquele suco integral de uva, não tem? Que tem no mercado, que é tinto. Aquilo é uma delícia. Só que um copo de 200 ml tem 180, 150, dependendo da marca, né? Calorias. É muita caloria pra gente ingerir. Então, pelo menos até eu chegar ao meu objetivo de emagrecer, eu vou evitar. Porque é uma coisa que eu consigo viver sem, sabe? É uma coisa que eu consigo viver sem. Então eu vou levando até eu chegar no meu objetivo. Depois eu começo a tomar mais regradamente, né? Porque eu já vou ter mais um autocontrole. A pessoa que ela emagrece sem tomar medicamentos, ela consegue ter um autocontrole melhor, né? Às vezes a gente desanda e fica difícil voltar nesse autocontrole. Mas se você mantém, é fácil da gente levar, né? Da gente continuar. Outra coisa que é uma questão mais delicada que eu queria tratar com vocês é o seguinte. A gente sabe que tá acima do peso mexe muito com a nossa autoestima. Às vezes a gente mexe com a nossa autoestima sem a gente nem perceber. O que aconteceu muito comigo, e eu acredito que seja o seu caso também, eu acima do peso, eu não tinha mais tanta vontade de me arrumar. Eu não queria fazer meu cabelo, pra que eu vou fazer a minha unha? Pra que eu vou comprar roupas novas se eu tô com o corpo assim, do jeito que ele tá, né? Pra que eu vou me arrumar se eu tô feia, se eu tô gorda, né? E assim, depois que você começa a emagrecer, você começa a se amar de novo, você começa a sentir vontade de se cuidar mais, As pessoas percebem isso, por incrível que pareça. A gente acha que não, mas as pessoas percebem quando a gente começa a ficar de bem com a vida, né? Então, vamos iniciar o processo de emagrecimento, sim. Vamos me acompanhar nessa, vamos começar junto. Porque isso mexe com a nossa saúde, mexe com a nossa autoestima. E a gente só tem uma vida pra viver. Como que a gente vai viver essa vida insatisfeita, não é mesmo? Vamos começar. Não importa se hoje é um domingo, hoje é uma segunda-feira, hoje é uma quarta-feira. Comece. Comece pelo começo. Se você se adaptar com o jejum, faça jejum. Sabe, sinta... Qual foi a última vez que você sentiu fome? Eu tava tão viciada em comer o tempo todo, ficar beliscando, que eu não sentia fome mais, eu só sentia vontade de comer sem parar, comer o tempo todo. Então, sinta fome. É aquela fome assim, sabe? Que a barriga ronca. A primeira vez que eu senti isso no meu processo de emagrecimento, eu juro pra vocês que eu gostei. Eu falei, nossa, quanto tempo... Foi aí que eu percebi, nossa, quanto tempo fazia que eu não sentia fome de verdade. Fome física. E depois que essa fome veio, eu fiquei desesperada. Parecia que eu ia morrer de fome, que eu tava com dor de cabeça e tudo mais. Mas depois de uma hora parece que passou. Isso tem um nome, né? Durante o jejum, a gente sente essa fome insaciável porque acabou as reservas do nosso corpo ali do que tinha no nosso estômago pra ele trabalhar, né? Então ele tá lá te pedindo mais. Até ele entender que não vai chegar mais comida e ele começar a utilizar a nossa gordura, que é a partir daí que a gordura realmente começa a ser queimada, tá? A partir das 16 horas ali. Mas pra mim, a partir das 12 horas eu já comecei a ter um efeito significativo, tá? Então comece devagar o jejum pra você não perder o foco, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você no seu emagrecimento.
Me acompanhe, me siga, curte esse vídeo para me ajudar e me siga para acompanhar esse processo de emagrecimento e vamos comigo emagrecer. Um beijo.